estou recebendo a irmã Juliana Olimon, casada com Timo, país Áustria, e ela congrega na igreja Lagoinha Dublin. Eita! A Juliana nasceu em uma área militar, onde começou a enfrentar muitas lutas espirituais demoníacas, na infância até a adolescência. Teve problema com álcool, com drogas. Já foi dançarina em programa de TV como Faustão, Gugu e do cantor latino. Mas isso aí é passado. Glória a Deus. E hoje ela veio falar como conheceu a Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Juliana. Sim, Glória a Deus. uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Glória a Deus. Muito feliz. Veio da Áustria. Sim, meu marido nasceu na Áustria, Sim. mas nós nos conhecemos na Austrália e hoje a gente está vivendo na Europa, na Irlanda, em Dublin. Então, vamos com testemunho, né? Glória a Deus. Amém. Hoje vai ser maravilhoso. Um testemunho forte também, muito espiritual. Muito espiritual. Antes eu queria começar aqui o testemunho, como eu vivi muitas coisas assim, difíceis e ruins. Tudo que eu contar aqui não é para exaltar o mundo das trevas, jamais, mas para mostrar o quão grande é o poder de Deus para tirar a gente desse lugar. Amém? Então eu creio que o testemunho vem para edificar e eu creio que muitas pessoas vão ouvir esse testemunho e vão se identificar porque passaram provavelmente pelos mesmos problemas que eu passei. Então é bom às vezes a gente contar tudo o que aconteceu, não para honrar, né, o mundo das trevas, mas para que elas possam ver que existe solução e para qual caminho não ir e para qual caminho ir. Isso, Amém? amém. Então, eu nasci em Pirassununga. Meus pais moravam em Pirassununga, meu pai era militar. Então, eu cresci na área militar, porque dentro da área militar, além de ser um lugar onde os homens trabalham, os militares trabalham, mulheres também trabalham, existe casas para que os militares morem. Então, a gente morava numa dessas casas, cresci nesse ambiente, onde eu acordava ouvindo avião, voando e treinando. Então, esse é um lugar muito familiar para mim. Mas como eu cresci numa família que era um católico não tão praticante, assim, minha mãe era católica, então por causa disso a gente frequentava a igreja católica, por uma cultura, né, e somente a minha mãe frequentava a igreja católica, não meu pai. Então eu cresci indo para a igreja católica aos domingos, mas sem entendimento do que era ter relacionamento com Deus. Nós nunca tínhamos lido a Bíblia, então nós não sabíamos o que era a vida com Deus. Não sabia absolutamente nada a respeito disso. Nunca ninguém havia pregado pra gente, nunca ninguém tinha tentado nos evangelizar. Então, eu cresci sem entender o que era a Bíblia, o que era o mundo espiritual, mas eu tenho pessoas da minha parentela que tinham problemas espirituais, como uma tia que era possessa por demônios, e ela literalmente era jogada de uma parede para outra. Então eu cresci sabendo dessas histórias e sabendo que existia o mundo do mal e a parte do bem e a parte do mal. Mas eu acho que, na verdade, eu só tinha experiências com a parte do mal. Eu não conhecia Cristo. Nunca tinha tido uma experiência com um lado bom, sabe? Então, pelo fato da gente viver uma vida de idolatria muito forte dentro de casa, onde a gente não tinha entendimento, minha mãe era sempre foi uma mulher que orava muito. Ela orava o terço dela, mas sempre foi uma mulher de muita fé. Mas nós tínhamos muita legalidade dentro de casa, porque nós não vivíamos a palavra. Nós vivíamos uma idolatria muito forte, acreditávamos em outros deuses. Então, por esse fato, já existia uma opressão na minha casa, na minha família. E seu pai? Meu pai nessa época não acreditava em nada. Então, era essa opressão e eu tive uma infância difícil porque meu pai era uma pessoa muito nervosa e o que acontecia era que qualquer erro, mesmo criança, ele me batia muito. Então, eu cresci assim, apanhando muito do meu pai e não era um tapinha, não, era realmente ele me batia como homem. E eu tô falando isso aqui não pra
deixar uma imagem ruim dele. Sim, sim. Mas porque mais pra frente vocês vão entender o que acontece. Essa é a sua história que você viveu. Sim, com tudo que eu ele. contar aqui tem um lado ruim, mas vai ter a Sim. glória de Deus por detrás, que é onde Deus mudou tudo, transformou tudo para o bem. Só era você como filha? Não, eu tenho uma irmã que ela tem hoje 27 anos, eu tenho um irmão de 33 anos. Eu sou do meio. Então, nós crescemos nessa área militar, onde nossa vida com Deus era dessa forma, a gente não tinha vida com Deus, na verdade. E como meu pai me batia muito, eu tinha muito medo do meu pai. Tinha muito medo do meu pai e até por isso foi um dos motivos de eu não conseguir ver Deus como pai lá pra frente. Tive muito problema de entender Deus como pai, porque eu não tive uma estrutura familiar saudável. Então a gente vivia nesse lugar de opressão, tanto espiritual quanto do lado do meu pai, que me batia muito. Então eu tinha medo de viver, eu tinha medo de tudo, assim, porque o ambiente que eu vivia me trazia medo. Só que o que aconteceu foi que num certo período da minha infância, começou a acontecer manifestações demoníacas no meu lar, na minha casa. A casa que eu morava já era uma casa que me trazia medo, era uma casa que tinha muita opressão, mas a gente não entendia o que era isso, não sabia lutar contra isso. Aí começou com coisas pequenas, como, por exemplo, não tinha ninguém em casa e o som do rádio começava a ligar sozinho, aí eu corria pra rua, esperava minha mãe chegar do trabalho no meio da rua, e tinha muito medo, meu irmão começou a ver bonecas se mexer. Então começou com coisas assim pequenas, mas são manifestações no final das contas. Com certeza. E isso me trazia muito medo, assim, eu não sabia o que fazer com isso. E até que um dia eu estava na minha casa e convidei algumas amigas e a gente começou a brincar. Parece bobo, mas eu sei que muita gente já brincou com isso, e é uma brincadeira que abre muitos portais para as nossas vidas, que é a brincadeira do copo, brincadeira do compasso, que é nada mais do que aquela tabuleiro ou eu não sei como é que fala, mas eu acho que é tabuleiro ou ija, que tem letras em cima e embaixo, e tem um copo no meio ou algum objeto no meio que, sem você encostar, você faz pergunta para espíritos e o copo ou o objeto que está no meio vai até as letras, formando palavras, respondendo você. E isso acontecia. E pelo fato de acontecer, eu falava, uau, todo mundo ficava, nossa, mas a gente não sabia que era demônios. Invocando. A gente estava invocando demônios. E a gente brincou disso várias vezes. Várias vezes. E o demônio que a gente invocava respondia a gente. Sem a gente tocar no copo. A gente tinha que ficar com o dedo assim, perto do copo, mas não podia tocar no copo pra gente ter certeza que era o espírito falando com a gente. Então a gente brincou com isso por muitas vezes, até que um dia o copo voou sozinho, quebrou sozinho na parede. Meu Deus. E o espírito falava, vocês não podem sair daqui sem pedir permissão. Então ele não permitia, só que a gente não tinha entendimento. A gente achava no final das contas que era uma brincadeira, sabia que tinha uma coisa espiritual, mas a gente não tinha noção que isso era ocultismo. E que isso abria legalidade, portais pra nossa vida, entendeu? Então a gente brincava com isso, foi brincando com aquilo e tudo mais. E aí, sem saber, isso foi piorando as experiências ruins que eu tinha na minha infância, até minha adolescência. E então isso começou a piorar, eu comecei a sentir muita opressão, e foi nessa época, mais ou menos, que a minha mãe e meus pais se separaram. Então, meu pai foi para um lado, a gente se mudou com a minha mãe para uma outra casa na mesma cidade, em Pirassununga. Quando a gente se mudou, piorou os ataques espirituais na minha vida. E eu, assim, continuava sem saber quem era Cristo de verdade. Eu sempre soube que existia Jesus Cristo, tá? Mas eu acreditava em outros deuses, em santos, essas coisas. Que isso é um outro tema que a gente até pode falar um pouquinho no final, porque acho que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. É importante. Mas eu não tinha Deus como meu Senhor e Salvador, Jesus. Então, mudei para essa outra casa. Minha mãe e meu pai já haviam se separado. Minha mãe estava mal por conta da separação. Só que, olha que engraçado. Eu senti um alívio quando eles se separaram, porque eu tinha tanto medo do meu pai, tanto medo, porque ele me batia muito, 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 que eu senti um alívio. Eu falei, agora eu tô livre. Só que ele foi embora da nossa vida e eu guardei essa mágoa no meu coração. E mais pra frente, quando eu conheci Jesus, eu perdoei ele, eu vou contar isso, mas eles se separaram, isso aconteceu, só que daí as experiências sobrenaturais
as suas experiências sobrenaturais pioraram, desculpa. Então a gente mudou pra essa casa e eu lembro que as paralisias do sono começou a acontecer. Eu tava dormindo, a primeira vez eu tava dormindo, aí veio uma voz assim, falou assim, agora. Quando eu ouvi essa voz, agora, eu apaguei na cama. Apaguei assim, não consegui me mexer mais, eu tava consciente. E daí eu comecei a orar o que eu sabia, mas como aquela cultura, aquele ritual, sabe? Não como uma dependência de Deus. E daí eu lembro assim que todas as vezes que eu clamava o nome de Jesus, mesmo sem entendimento, os demônios saíam. Só que essas práticas, essas experiências começaram a aumentar, a ponto da gente estar dormindo, eu e minha irmã no quarto, e minha irmã acordar vendo os demônios em cima de mim, no quarto. E a sua mãe? E a minha mãe, ela sabia, ela orava do jeitinho dela, sabe? Só que nessa época a gente conheceu uma mulher de Deus na nossa cidade que chama Dona Malvina. E era uma mulher que sempre orava por nós. Ela era cristã já. Até hoje ela acompanha a gente. Então toda vez que acontecia alguma coisa, a gente corria pra ela. É engraçado, né? Porque antes de conhecer Jesus, a gente tem aquela cisma com o crente, mas na hora do aperto, é ele que a gente busca. Não tem como. E não tem como negar. Aí a gente buscava ela sempre quando acontecia algo. Ela falava de Jesus pra você? Então, ela era bem simples. Sabe aquelas pessoas bem simples? Então, ela falava do jeitinho dela. Mas ela nunca... Eu não tenho a lembrança dela falar, vem pro evangelho, vamos mudar de vida, ou pregar, sabe? Falar assim, você quer aceitar Jesus? Se isso aconteceu, eu não lembro. Então, era tão simples, ela era tão assim... Eu acho que a Deus sempre deu discernimento pra ela, na verdade, de ir com calma. Porque ela é uma mulher de Deus, assim. Então, hoje, eu levei meu marido pra conhecer ela semana passada agora, porque ela não conhecia. Ela falou, nossa, olha o que Deus fez na sua vida. Aí ela lembra de tudo que ela veio nos ajudando todos esses anos. E então eu vejo assim que Deus deu pra ela essa tática. Mostrar quem era ele, falar assim o básico, mas não forçar. Porque eu, do jeito que eu era, eu não teria ido pro evangelho, não teria conhecido a Cristo do jeito que eu conheci, se alguém tivesse forçado. A minha conversão foi muito natural, eu vou contar. Natural. Ninguém entregou pra mim. Então, assim, após esse acontecimento, algo no meu coração começou a acontecer. De que, tipo assim, o mundo espiritual existe. De fato, é algo muito sério. E eu preciso entender o que tá acontecendo, porque eu não sabia lutar. Então, esses problemas espirituais continuaram a acontecer. A minha irmã, logo depois, se converteu. Bem antes que eu. Hoje ela é uma mulher de Deus, assim, pentecostal. Cabelo comprido, sai até o pé, assim, casada com homem de Deus, levita na casa do Senhor. E ela aceitou Jesus depois desse acontecimento ou demorou um pouco mais? Eu acho que, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu acredito que uns 2, 3 anos depois desse acontecimento. Mas aconteceu mais alguma coisa depois disso? Aconteceu, assim, muitas guerras, assim. Ela tinha... com você ou com ela? Com nós duas. Ela tem a visão aberta mesmo, de te ver, eu não sei como tá agora, mas nessa época ela via, assim, o mundo espiritual como eu tô te vendo. Então, era assim, quase todas as noites ela acordava vendo algo e gritava. Eu gritava junto e eu não sabia o que fazer, era uma loucura, assim. Então, hoje, assim, Deus usa muito ela. Hoje em dia, Deus usa muito ela, assim, quando tá acontecendo alguma coisa errada no mundo espiritual, quando o diabo tá tentando se levantar de alguma forma, Deus revela pra ela na hora e a gente já começa a orar, então ela tem um discernimento muito apurado. Deus usa muito ela na libertação também, hoje em dia. Então, assim, só que logo depois disso, eu mudei para São Paulo. Então, a minha irmã converteu quando eu estava em São Paulo. Então, eu não vi exatamente como a transição dela para a conversão. Na minha cabeça foi muito natural também, porque minha mãe, logo depois ela começou a ir na Igreja Deus e Amor. Sua mãe? Minha mãe. E minha mãe e ela converteram quase juntas, assim, uns 2 anos antes que eu. Então, elas começaram a ir na igreja, e eu ia às vezes na Igreja Deus e Amor. Mas ia assim, porque eu sabia que o pessoal fazia revelação lá. Eu não entendi essa coisa de revelação. Deus te falou, Deus está me mostrando isso. Eu não entendi. Então, eu gostava de ir lá porque eu falava, nossa, eles vão falar alguma coisa da minha vida. Na minha cabeça era tipo cartomante, sabe? Eu não entendia que Deus podia usar alguém. Então, eu achava legal ir. Então, eu ia às vezes e Deus revelava as coisas assim. Eu falava, caramba. Eu gostava dessas coisas, mas eu não tinha entendimento nenhum ainda. Zero. Eu brincava com Deus. Você tinha quantos anos mais? Eu devia ter uns 19, 20 nessa época. Já era mais jovem. Já era mais jovem. Aí eu comecei a trabalhar com dança. Comecei a trabalhar com dança em Pirassununga. Dançava em bandas, em grupos de dança. E daí, quando eu tinha mais ou menos 19 para 20 anos, eu fiz um teste no programa do Gugu, na época, que era na Record. Sim. E eu passei. E eu fui para São Paulo, morar em São Paulo.
Então eu comecei a trabalhar com TV em São Paulo quando eu tinha uns 20 anos, 19 para 20 anos. E aí foi onde eu comecei a me perder mais. Além dessas guerras espirituais que eu tinha, eu entrei numa vida de pecado muito profundo. O que aconteceu? Meus amigos eles eram a maioria pessoas que frequentavam festas eletrônicas. Então, eu tava junto com eles, e as pessoas normalmente que frequentam festas eletrônicas, não todas, mas muitas, usam droga para conseguir aguentar as festas que duram dias. Nossa, horas. Meu Deus. Então eu comecei a experimentar as drogas e tudo mais, tudo que você puder imaginar. Até que um dia, e bebida também. Só que eu não era viciada, mas como eu saía de domingo a domingo pra festa, eu usava todos os dias. E aí eu tinha uma dependência bem forte da maconha. E do cigarro também. Tudo começou a entrar na minha vida. E aí eu morava numa casa que era cheia de modelos. E as meninas também usavam muito droga, usavam maconha. Então era um ambiente que você vive Esse meio, como fala, artístico, né? Sim, esse meio artístico. Usa muita, tem muita proposta. droga. Então o ambiente me influenciou demais. Só que daí, isso começou a acontecer. Já morava nessa casa de modelos em São Paulo. Fiquei 1 ano no Gugu e depois fiquei 3 anos dançando pro cantor latino. As Latinettes, na época que chamava as Latinettes. E assim, trabalhava normal, era um trabalho ok, tava no mundão, perdida. Então, esses trabalhos, assim, eram trabalhos, teoricamente, assim, que me ajudaram muito, não posso reclamar. Se não fosse isso, eu não conseguiria sobreviver em São Paulo. Você viajava muito? Viajava pra Brasil ser inteiro. dançarina Sim. do latino, você vê. A gente fazia show pelo mundo inteiro, né? pelo Brasil Isso. inteiro, pelo Brasil inteiro. Meu Deus. Eu não era bocó, sabe? Sim. Eu já tinha um entendimento, mas eu não sabia o que era a vida com Deus. Então eu sabia que se eu morresse naquele momento, eu não ia ser salva. Eu não tinha Cristo como meu Senhor e Salvador. 0. E eu tava numa vida completamente no pecado, na lama. E eu lembro que quando isso aconteceu, algo aconteceu na minha mente, sabe? Eu falei, eu preciso mudar. Só que eu não sabia a quem recorrer. Eu não tinha amigos crentes. Sim. E assim, tem tanta gente que conhece a Cristo que não te apresenta a Cristo. E eu fico pensando, ninguém falou de Cristo pra mim. Até que eu continuei nessa vida louca. E um dia eu estava dormindo no meu quarto. Era um quarto que eu dormia sozinha, assim, uma cama de casal. Era nesse apartamento opressivo de modelos, que eram pessoas que se converteram, a maioria se converteu, graças a Deus. Mas nessa época, um apartamento com muita opressão. Eu tava dormindo e por conta do medo das experiências que eu tinha com demônios, eu dormia sempre com uma luz acesa no meu quarto. Eu não dormia com luz apagada de jeito nenhum, porque era dormir com a luz apagada que piorava. Eles vinham, os demônios me paralisavam. Ainda não parava, era quase todo dia. Era quase todos os dias, eles me paralisavam. E aí eu não conseguia me mexer, aí eles começavam a andar em volta de mim e falava. E enfim, vou contar outras experiências aqui, mas isso não parava, sabe? E aí, eu tava dormindo nesse dia, e como eu só tinha tido experiência com o lado do mal, eu não sabia o que era ter experiência com Deus. Então, eu dormia com luz acesa, então qualquer coisa diferente que acontecia no meu quarto, na hora eu falava, de novo. Enfim, aí eu tava dormindo nesse dia no meu quarto, e foi onde tudo começou a mudar. Porque eu tava dormindo, eu estava bem de frente assim, dormindo bem de frente assim, olhando pro teto. E daí, de repente, meu corpo paralisou. Já era umas 3 horas da manhã, sempre 3 horas da manhã. Meu corpo paralisou, eu não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada, não conseguia falar nada. Só que eu tava completamente consciente. E daí, sabe quando você tá olhando pro teto? Se alguém passar aqui, você consegue ver a sombra da pessoa, sabe? Sim, sim. Eu tava assim, e aí eu vi alguém entrando no meu quarto, sem abrir a porta. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tô lascada mesmo. Porque eu falei, agora piorou. Né? Eu pensei, mais uma opressão demoníaca. Porque eu via alguém entrando, só que eu tava com medo de olhar. Só que eu não queria olhar, mas eu via a sombra passando e parando no pé da minha cama. Só que daí, quando essa pessoa entrou, a atmosfera do meu quarto mudou. Ficou densa. Mas uma atmosfera tão diferente do que eu tava acostumada, que eu decidi olhar pro meu pé. Não, então, eu decidi olhar pro meu pé. Quando eu olhei pro meu pé, era Jesus parado no pezinho da minha cama. Aí eu falei... A sensação não era ruim, era boa. A atmosfera mudou, a presença de Deus ali no quarto. Por isso que eu tô falando, eu não conhecia essa presença densa da presença de Deus. Porque
Deus, ele é onipresente, ele tá em todos os lugares o tempo todo. Sim. Mas é diferente da presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus, a gente é meio que palpável. A gente consegue sentir, a gente é como se ele realmente visitasse a gente. Ele está visitando, mas sim. é uma experiência onde você sabe que ele tá ali, é um temor absurdo. Tanto é que depois que vou contar como é que foi a experiência, mas quando acabou a experiência, ele foi embora do meu quarto, a presença dele permaneceu ali por horas. Fica ali. Sim. É uma coisa densa, é uma coisa sobrenatural, sobre o natural. Então, como eu não conhecia o que era uma experiência com Cristo, eu só conhecia como eram experiências com demônios, quando ele entrou, eu não sabia discernir o que era. Então, quando eu decidi olhar pro pé e eu vi que era Jesus ali, eu sabia que era ele, ponto. Tipo, como se... era ele. Ele tava paradinho assim no pé da minha cama, ele tava vestido com uma roupa branca, com um manto bege atravessado, o cabelo meio assim. E olha que interessante, eu vi ele perfeitamente. E ele fez assim pra mim, ele apontou o dedo pra mim assim, com tanto amor. Foi um confronto misturado com amor, uma coisa assim... Você vê na Bíblia, Jesus ele confrontava as pessoas simplesmente mudavam de vida. Sim. Sem resmungar. Porque era um confronto carregado de amor, de misericórdia, de compaixão. E foi assim que ele fez. Ele fez assim pra mostrar assim, estou te confrontando. Mas as palavras dele, ele falou assim pra mim, para de beber, para de fumar, para de fazer isso. E foi falando tudo que eu precisava parar. Tudo, tudo, tudo. E eu, como tava paralisada, não conseguia me mexer, porque eu tava apavorada, querendo ou não, é Cristo. Entendeu? Você não tá acostumado a ver Cristo assim? Então eu fiquei apavorada, fiquei olhando pra ele. E ele permitiu estar paralisada pra que eu, senão eu acho que não sei o que eu ia fazer. Eu acho que você ia correndo, eu não sei. Então foi necessário. E eu fiquei ouvindo, ele falava comigo tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu precisava parar de fazer. E quando ele terminou de falar, ele simplesmente deixou meu quarto, sem abrir a porta. Quando ele saiu, meu corpo voltou, sentei na cama, eu fiquei assim, o que acabou de acontecer aqui? E a atmosfera do meu quarto era tão densa da presença dele, era uma atmosfera que eu podia pegar a presença de Deus na minha mão, assim, que ficou por horas, eu fiquei inspirando aquela presença ali, sabe? Eu falei, o que é isso? É uma coisa assim, indescritível. Só que olha que engraçado, quando ele saiu, quando eu tento lembrar do rosto dele, de todos os detalhes do rosto dele, eu lembro como se fosse um espelho embaçado depois que a gente toma banho. Eu não consigo lembrar dos detalhes. Não lembrar, sim. Mas eu lembro de tudo o resto. Sim. Eu lembro de tudo o resto. Mas eu sei que quando ele apareceu, eu vi a face dele. Mas quando ele saiu, é como se ele falasse assim, minha filha, vamos lá, eu apareci pra você, mas calma lá, né? É meu rosto, né? Eu sou santo. E você ainda precisa se santificar. Eu tava numa vida de pecado ainda. Então eu não posso lembrar do rosto dele hoje. Mas eu sei que eu vi, ele apareceu pra mim, eu ouvi a voz dele, ele falou comigo. E aí, quando ele deixou meu quarto, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu comecei a orar mais. Não sabia o que era orar, falava rezar, né? Eu saía a rezar. Comecei a falar, ter mais contato com as tias do coque do meu coração. Tem algumas, assim, específico que sempre me acompanharam. Então, passado umas semanas, a menina que morava comigo, que nem é crente hoje em dia, conhecia o meu primeiro pastor em São Paulo. E me falou assim, vai ter uma célula de oração lá numa cidade, a gente vai pra lá de você, quer ir? Eu falei, que é célula? Tem Deus, vamos, porque eu precisava me libertar. Eu falei, vamos. Aí fui. Aí foi a primeira vez, assim, que Deus usou uma pessoa pra, assim, fez o raio-x da minha vida, assim, orou. Onde Deus que você tava? Em São Paulo? Tava em São Paulo. E a gente foi pro interior Sim. pra essa célula. E daí, nessa célula, Deus usou uma pessoa pra orar por mim. E Deus mostrou a minha vida inteira pra essa pessoa. E aí o temor foi crescendo dentro de mim, né? Eu falei, caramba, Deus me conhece. E eu precisava mudar. Eu tava ainda na vida de pecado. Sim. Eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia o caminho. Então, descobri que esse meu primeiro pastor, que ficou comigo 5 anos, morava na minha rua. E a gente começou uma reunião de oração na casa dele, na sala da casa dele. Sim. E um detalhe, uns 2 meses antes disso acontecer, 2 meses, eu tinha feito teste para entrar no Balé do Faustão. Então, quando eu me converti e isso tudo aconteceu, eu estava esperando o resultado para saber se eu tinha virado bailarina do Faustão ou não. Eu não tinha me tornado ainda, mas eu tinha feito o teste. Então, quando eu comecei a me aproximar desse pessoal da igreja e tudo mais, eu lembro que na mesma semana que isso tudo foi muito rápido, na mesma semana que isso aconteceu, esse meu primeiro pastor, ele me mandou uma mensagem e falou assim, nós estamos indo pro monte orar.
e ficar 3 dias lá, só na água. Jejum e oração. Você quer ir? Eu não sabia o que era monte, eu sabia o que era jejum. Minha filha, eu falei assim, tem Deus. Partiu. Eu fui de olho fechado, eu tava desesperada pra mudar de vida. Sim. Desesperada pra me libertar. E daí a gente foi, já era tarde, a gente chegou lá, era 1h da manhã. Então aquele monte, era um monte lá no Embu das Artes. Não sei se você conhece, um monte que Eu já ouvi eu não falar, sei como mas que é hoje, mas era um monte muito abençoado, assim, que muitas pessoas iam pra orar. Um monte enorme. Então você chegava lá, era um monte assim da oração, sabe? Os carros paravam e você subia um monte e passava ali dias. Aí a gente foi, eu subi aquele monte, tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso? Eu fiquei, assim, aterrorizada, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava naquele negócio. E daí a gente passou 3 dias lá, primeira vez na minha vida que eu jejuei 3 dias só na água, em cima do monte, no frio, orando dia e noite, noite em dia. E daí no primeiro dia do jejum, do monte, Sim. foi um dia assim, onde eu acho que Deus usou pra me libertar de muita coisa. Porque era assim, foi uma noite de libertação, onde o mundo espiritual se moveu, a gente via demônios pra todo lado, barulho, e o Senhor usou, né, esse homem de Deus que me acompanhou por 5 anos pra fazer libertação em mim, pra orar, a gente foi quebrando. A minha libertação demorou mais ou menos uns 6 meses, 7 meses pra acontecer. Porque eram castas. Eu dei legalidade pra muito demônio na minha vida. Então, a minha libertação demorou um bom tempo. A gente conhece a Cristo, nós somos salvos, nós recebemos a filiação. Mas depois começa um processo de santificação. E esse meu processo de santificação demorou uns meses pra terminar. Assim, acredito que nós vamos nos santificando até nós morrermos. Mas, pra limpar e tirar toda a legalidade que a gente deu pra Satanás antes, dependendo do nível de ocultismo que você foi, demora. Eu conheço uma mulher que é na nossa igreja, que ela converteu, tinha vida no altar por 3 anos, todos os cultos, ela endemoniava. Mas ela tinha feito muitos pactos antes, muitos. Então são camadas assim, sabe? Sim. Cada um vai ser de um jeito. E o meu demorou uns 6, 8 meses pra acontecer. Então, nesse dia no monte, começou meu processo de libertação, de santificação. Então eu lembro que eu voltei pra casa, eu já não tinha problema com droga. A única coisa que ficou, que era difícil largar, era a maconha e o cigarro. Aí, como eu tava com muita fome de Deus, eu abri um jejum de 21 dias, assim que eu cheguei do monte. Você tá usando ainda? Minha filha... O quê? Você tava usando ainda maconha, tudo A mesmo maconha, assim? só maconha. Só maconha. Só maconha. Foi a única coisa, assim, que ficou... que foi difícil de eu conseguir me libertar. Sim. Só que quando eu percebi que isso não tava saindo de mim, eu falei, o quê? O que eu faço pra eu sair daqui? Eu vou jejuar. Aí eu falei, não, eu vou jejuar. Eu entendi que o jejum era uma arma espiritual, mas eu ainda não sabia como, mas eu abri o jejum pela misericórdia de Deus. Eu falei, Senhor, depois de 21 dias, eu não quero mais ter vontade nenhuma. Nunca mais, depois desses 21 dias, eu coloquei um cigarro na boca. Fui liberta 100% em um mês. Assim, em relação a vícios, tá? Em relação a vícios. Então, logo depois, aí comecei a apertar meus laços com as pessoas da igreja, começamos a se reunir na casa desse pastor, e era uma célula, e hoje é uma igreja linda, incrível em São Paulo, mas começou de uma célula, e nessas células de oração na casa dele, eu tava esperando a resposta do Faustão, tá? Sim. E eu lembro que eu saí do monte, fiz esse jejum, tava ali buscando a Deus, a resposta do Faustão não vinha, fui pra cidade da minha mãe, e eu fui na igrejinha dela, Deus e Amor. Aí Deus usou um profeta lá. E eu sei que isso muitas pessoas não vão entender, mas foi a forma que Deus fez a minha vida. O profeta virou pra mim e falou assim, Juliana, Deus manda te dizer que Ele está te colocando agora, naquele lugar cheio de câmeras, pra te usar lá, como uma espiã do reino. E eu falei, nossa, eu vou ser aprovada no Faustão. Eu sabia. Eu falei, Deus tá me colocando lá. E como eu tava sedenta, eu tava assim, muito pentecostal. Eu falei, eu soltava fogo pelos olhos. Eu queria que todo mundo fosse pra Jesus. Eu falei, eu vou levar todo mundo pra Cristo lá. Então eu entrei no Faustão, convertida, assim, no extremo, que eu não ia pra festa, as pessoas convidavam, nada me tirava do centro da vontade de Deus. Nada. Então, mas Juliana, você entrou lá crente, como assim você dançava? Muitos não entendem, eu acho que muitos nunca prestou tanta atenção. Mas trabalhar de Deus, Deus, né? Deus ele precisa levar luz no meio das trevas. Sim. Isso é um ponto. Eu comecei a convidar as pessoas para ir pros cultos.
Eu convidava bailarina, convidava apresentadora, convidava maquiador, convidava todo mundo que me dava na telha. E muita gente foi para os cultos, muita gente conheceu Jesus, muitos não estão nos caminhos, mas muitos conheceram Jesus lá e continua no caminho, tá? Muitos. Então, assim, era libertações que acontecia. Tinha gente da Globo que ia lá nos nossos cultos e um ponto muito importante, depois eu volto para esse ponto, mas só para fechar esse ponto, que a gente vai abrindo vários links, mas quando os cultos começaram a acontecer, começou a chegar muita gente com problema espiritual, os mesmos problemas que eu tinha, mas até piores, pessoas que veio do satanismo, da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria, de tudo que você puder imaginar. E como eu já tinha essas experiências com o espiritual, eu não tinha medo de ajudar essas pessoas. Deus falava aí, tá vendo? Foi por isso que eu permiti essas opressões acontecer, porque eu tinha que te treinar. Hoje, você vai fazer com pessoas, agora reais. Então, as pessoas chegavam com problema de espirituais, eu orava por elas e pela glória de Deus, elas eram libertas pelo nome de Jesus. Aí eu falava, é por isso que eu vivi tudo isso. O sobrenatural é algo fora do normal, fora do natural. E quando a gente vê uma vida assim, com tanta coisa difícil, com tanta dificuldade, com tanta opressão, a única coisa que pode mudar essa situação é o poder de Deus. Isso. Então, às vezes, é bom falar para a pessoa entender quem é Deus, porque quando eu olho para minha vida assim, a primeira vez que eu contei meu testemunho, eu recebi muitas mensagens das pessoas assim, é verdade essa história? As pessoas duvidando. Isso, é isso que eu tô falando. Sabe? Eu falei, é verdade. Então, assim, é bom falar para as pessoas entenderem que isso existe, para elas conseguirem lutar contra esses poderes, entenderem a autoridade delas em Cristo e lutar contra esses poderes, e entender que muito maior é aquele que a gente serve do que aquele que está no mundo. A gente sempre traz pessoas aqui para falar sobre isso. Sim. Né? Espiritual, tudo isso, porque é importante. As pessoas não, como você falou, não pergunta se é verdade. Que é uma coisa tão sobrenatural. Sim, e exatamente. as pessoas que, né, evangélica, tudo. Gente, esquece. E assim, tá na Bíblia. Jesus, ele libertou tanta gente com problema. E faz milagre, cura. Ele é o mesmo ressuscita. Hoje ressuscita. Eu tenho uma tia que foi ressuscitada. Morreu na cama, ela apagou na cama, foi levada para o hospital, dada como morta. E aí eu lembro que uma tia e um tio meu estavam orando e chorando, porque tinha dado óbito. E ela simplesmente sentou na cama e falou, por que vocês estão chorando? O que aconteceu? Deus trouxe ela de volta. Então, assim, Deus faz. Deus faz. Deus milagre de maravilha. E sempre. Sobrenatural de Deus. Deus é maravilhoso. Nossa. Glória a Deus. Sim. Então, eu quero que façam oração em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Amém. Eu faço oração. Certo. Tá bom, amém. Oração. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de compartilhar aqui que o Senhor fez na minha vida. Senhor, nós damos toda a glória e honra somente a Ti, Senhor. Tudo isso é para que o seu nome seja cada vez mais glorificado, Senhor. Nós nos diminuímos para que o Senhor apareça, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse podcast. Obrigado, Senhor Jesus, por essa equipe maravilhosa. Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar, Senhor Jesus Cristo, que esse podcast venha alcançar, Senhor, nações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa levar, Senhor, as histórias que é falada aqui nesse podcast para muitas pessoas, milhares de pessoas, Pai. Que muitas pessoas possam ser alcançadas através, Senhor Jesus Cristo, desse canal, em nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero orar por cada um que vai ouvir, Senhor, essa história, Pai, as outras histórias, outros testemunhos desse podcast, Senhor, que essas pessoas possam ter os olhos espirituais abertos, os ouvidos abertos, Pai, que as pessoas que se identificarem com a minha história, Pai, ou com outras histórias, Senhor, que o Senhor possa guiá-las, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa libertá-las, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, limpar a terra delas, em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo toda opressão que possa acontecer na casa, na vida dessas pessoas, quando elas assistirem, Senhor, esse testemunho, Pai.
Toda a fúria do inimigo nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus Cristo, que através desse testemunho, através de outros testemunhos desse canal, essas pessoas possam ter a vida, Senhor Jesus Cristo, libertas, Senhor, lavadas com teu sangue, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa falar com elas, Senhor Jesus Cristo, e fazer elas se identificarem com aquilo que foi dito, e que elas possam ter direção, Senhor Jesus Cristo, para limpar a vida delas, para renunciar aquilo que precisa ser renunciado, para fechar os portais que foram abertos no passado. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, essa história, esse podcast, esse testemunho, os outros testemunhos diante do teu altar, Senhor, e que o Senhor possa levar, Senhor, na casa, na vida, no celular, no computador, Senhor Jesus, a vida das pessoas que o Senhor desejar, em nome de Jesus. Assim eu oro, eu ligo essas orações na terra e nos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, Juliana. Muito obrigada. Obrigada eu. Pelo seu testemunho, por ter vindo, né, com seu esposo aqui. Sim. É uma alegria muito grande, testemunho muito forte, que eu tenho certeza que vai chegar a muitas pessoas, Amém. Vai tocar no coração espiritualmente, né? Como você falou aqui, né, começou na sua infância, onde foi o inimigo, né, queria, né, tentar contra a sua vida. Mas Deus, ele sempre esteve, tinha um propósito, Teve né? propósito. E hoje está se cumprindo. E hoje está se cumprindo. Esses propósitos na sua vida e que Deus abençoe. Sim, amém. Obrigada. Abençoe também a vida do seu esposo. Recém-casado. Né? Você está escutando? Amém? Tá escutando. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Viu? Obrigada. Em nome de Jesus. Deus continua usando a sua vida para muitas pessoas. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Nada é em vão, Nada né? em Você vão. tá aqui, mas não é em Foi vão. uma guerra pra eu estar aqui, tá? Nossa, todos que chegam aqui. Quase deu Deus, errado. né? A gente chegou em São Paulo na sexta-feira passada. E daí aconteceu várias coisas. E a gente, teoricamente, precisava cancelar de vir aqui. Meu Deus. Só que eu falei, eu vou deixando. Deus faz alguma coisa aí. Não tinha ônibus nem pra gente vir. Não tinha ônibus pra chegar aqui nos horários. Não tinha ônibus pra gente voltar. Eu falei, se o senhor quer que eu vá, me arruma umas carona. Apareceu. Tá tudo certo. E foi uma opressão no sábado. Hoje mesmo, na noite de ontem pra hoje, assim, foi uma noite que eu acordei o tempo inteiro com opressão. Eu falei, meu Deus do céu. Não, É aí que eu entendo que eu tô no caminho certo, entendeu? Então tá, vou ir. E deu tudo certo, graças a Deus. Tanto é que eu mudei o horário, né? Você viu que eu mudei o horário, era pra me ter vindo meio-dia, eu vim às 8. Você veio de manhãzinha. Eu nem sabia que teria esse horário, eu quase falei que eu não ia poder vir por conta do horário anterior que a gente tinha marcado. Então Deus foi dando uma estratégia e deu tudo certo, graças a Deus. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Né? E que você continue sendo esse instrumento. Amém. Né? E que essa essência nunca saia de você. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Deus abençoe. E Deus abençoe você aí, que ficou até aí nos assistindo. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu te espero até o próximo episódio, até o próximo testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.